Eu sou Fernanda, você já me conhece, eu sou sócia da Princípio Educação e esse é o podcast da Princípio. A gente sabe que nesse momento, nossos primeiros episódios, a gente está encerrando essa primeira fase desse projeto incrível. Ele traz apenas mulheres, não só apenas, né? Mas são grandes mulheres da educação. E hoje, não diferente disso, eu estou no Ceará, Juazeiro do Norte, e eu vim entrevistar uma das mulheres mais interessantes e incríveis que eu já vi. Depois eu preciso contar como é que eu conheci essa mulher, tá? Eu tô aqui, né, em Juazeiro, e hoje é dia de eu entrevistar a Sandra, a professora Sandra Rodrigues. Professora, muito prazer. Tô muito feliz de estar aqui. Eu sou cearense de coração. Eu só não sou tão cearense porque eu não sei fazer a vaia cearense ainda, mas eu sei que eu vou aprender um dia e vou virar cearense legítima. Muito obrigada por ter me recebido aqui. Eu é que agradeço esse convite. Depois eu digo a você por que essa é uma oportunidade especialíssima para mim. Mas, enfim, seja muito bem-vinda e vamos lá. Vamos lá. Antes de começar, a Sandra, a professora Sandra, ela é mestra em psicologia, especialista em inovação e gestão EAD e graduada em biologia pela USP. Professora desde sempre, consultora há 15 anos, possui uma vasta experiência em ensino-aprendizagem, gestão educacional e regulação. A professora, toda vez que a gente conversa com ela traz uma paz. Minha vontade é projetar os áudios dela aqui. Tudo bem, minha querida? Por isso que ela é interessada em cultura, de paz, sustentabilidade e em tudo que coloca, tudo que ela toca vira uma potência. Hoje ela é pró-reitora acadêmica de uma das maiores, um dos maiores centros universitários do Brasil, se eu não me engano, o primeiro ou o segundo maior do estado do Ceará, que é o Centro Universitário Paraíso. Que honra, né, gente, estar aqui com uma mulher dessa, olha só. Bom, vamos lá. Antes de tudo isso daqui, desse currículo, da gente entrar nessas perguntas, eu quero saber da Sandra mulher, da Sandra professora, da Sandra menina, da Sandra sonhadora. Quem é a Sandra? É difícil a gente desvincular, né? Porque a mulher é tudo ao mesmo tempo. Sim. Mas eu quero saber de onde veio a Sandra. Bom, vamos lá. Eu vou resumir, porque eu sou uma pessoa madura, uma mulher bem madura, já vivi bastante. Mas assim, desde menina eu tinha sonhos e eu sabia que eu tinha que correr atrás deles. Eu vim de uma família bem humilde, mas a minha família sempre valorizou a educação. Todos os filhos sabiam que iam estudar porque essa era uma regra lá. Cresceu, acabou o ensino médio, vai para a faculdade. Mas para a gente era bem complicado porque não havia tantas faculdades como a gente tem hoje, de todos os preços, inclusive, o que tinha era sempre maior do que o nosso bolso podia arcar, o preço. E eu sabia, em algum momento eu soube que eu tinha que entrar numa faculdade pública se eu quisesse ter uma boa formação, porque senão não ia ter jeito. E foi o que eu fiz. Eu estudei numa boa escola estadual naquela época, fiz ensino médio numa boa escola, tive essa sorte. E depois eu fiz uns 3 meses de cursinho, assim, só para ter a base de física, que eu não tive durante o ensino médio, isso faltou. E fui prestar vestibular na USP e passei. Aquilo para mim foi uma alegria, assim, né? Passei em biologia, que era uma coisa que eu queria demais. Que demais. Só que tinha um porém, eu não tive classificação para ficar em São Paulo. A USP sempre foi muito concorrida, desde sempre. Então eu fui morar no interior e aí a gente se virou. Eles se viraram, a família, para me ajudar a me manter lá e eu me virei. Naquela época eu fiz brigadeiro, vendi camiseta, cuidei de criança. Eu fiz uma porção de coisas para ganhar dinheiro, porque o ensino era o dia todo. Tá, integral. Não dava para trabalhar. Eu fui para lá com um emprego, fui para lá empregada. Tá. Trabalhava num banco, fui transferida para lá para trabalhar à noite, mas eu não aguentei. Tá. Enfim, passou a faculdade, eu continuei com os meus sonhos. Na faculdade eu descobri uma paixão pela educação e fui desenvolvendo isso. Fui dar aula primeiro na escola onde eu havia estudado, na escola estadual. Essa foi uma fase emocionante para mim, de descobertas e assim de surpresas. Eu acabei dando aula para gente que tinha abandonado os estudos na mesma época em que eu estudei
Então ele estava lá como aluno e eu como professora. Olha só. Isso foi quase chocante assim para mim. Depois eu fui fazer mestrado. Eu achei que devia complementar os estudos, me inscrevi no mestrado, passei, fiz o mestrado, saí desiludida, demorei um montão, desiludida com a comunidade acadêmica em si, meio acadêmico não é para os fracos. Aí, dessa parte para lá, eu virei cantora. Eu estou falando isso tudo por quê? Porque hoje eu me considero uma pessoa criativa e ainda cheia de ideias. E talvez isso tenha vindo dessa possibilidade que eu tive de viver a parte artística que eu tinha dentro, sei lá. Fui cantora, fui designer de acessórios femininos, trabalhei em loja de roupa para os bacanas, cheio de grana, globais, etc. E isso tudo desenvolveu em mim um lado que eu considero indispensável para aquilo que eu sou hoje. O resto não foi resto na verdade, né? Mas foram formações que eu acabei fazendo, porque entrei numa consultoria de educação anos depois disso tudo que eu contei. É uma das maiores consultorias educacionais da América Latina. Trabalhei lá durante 5 anos e lá acabei aprendendo tudo que eu desempenho hoje, para ser bem franca. Fiz grandes amigos, acabou essa fase, virei gestora no Senac durante um tempo e daí para frente foi gestão. Como é que é a sua vida hoje aqui? A senhora não é nordestina, né? Não, sou paulistana. Olha só. Então já vou aproveitar e vou fazer a próxima pergunta, que é... Vamos lá. Como é que a senhora chega no interior do Ceará? A gente sabe que majoritariamente é composta por homens, né, na gestão. Como é que a senhora chega, não sendo uma nordestina, uma mulher negra, mulher, na alta gestão, e todos os seus pares sendo homens, e dentro do setor educacional, que é majoritariamente também masculino? Colocando dessa forma, parece uma situação bem complexa, né? Mas é que eu fui aprendendo ao longo do caminho algumas coisas. Isso não é que tenha facilitado, mas eu já vim conhecendo algumas das situações que eu poderia enfrentar. A de racismo ou de preconceitos raciais de uma maneira geral, vamos colocar preconceitos, de uma maneira geral, e especialmente os que são voltados à raça, essa eu conheço desde muito pequena. Então, para mim, não foi um problema tão grande. O problema maior, eu acho que aqui, foi a questão do regionalismo mesmo, sabe? Mulher, quando chega em cargo de gestão, você deve saber, já chega também escolada, já aprendeu tudo, já sabe lidar com muita coisa, já sabe que vai enfrentar, assim, uma vez por mês aparece alguém achando que merece o seu lugar mais que você, porque é homem, ou alguém desrespeitando no sentido profissional mesmo, porque não respeita uma liderança feminina. Essas coisas a gente aprende a lidar. Agora o regionalismo me pegou. Porque tinha hora, vou confessar para você, tinha hora que eu não aprendeu a fazer a vaia cearense ainda, não, então. eu não sei. E tinha uma coisa, eu não sabia, algumas vezes as pessoas quando falavam rápido aqui, eu não entendia. É uma grande dificuldade que eu ainda tenho também, principalmente quando eu pego aplicativos, Uber, sabe, que normalmente é bem do interior, assim, então aí eu entendo 10% do que a pessoa está falando e finge que eu estou entendendo, então eu concordo com a senhora. Então, no outro dia eu sentei com uma das pessoas com quem eu conversei aqui primeiro quando eu cheguei, que era a secretária da diretoria. Eu falei, nossa, você não sabe qual é a minha felicidade hoje, Karina, quando eu escuto você falar rápido e eu entendi tudo. Foi um tempo para se adaptar, professora? Foi um tempo grande, assim, eu considerei difícil porque foi o tempo da pandemia. Tá. Eu cheguei aqui em outubro de 2019, em 2020, lockdown. Professora. E aí, lá vou eu lidar com gente nova, cultura nova, um jeito novo de fazer gestão e a pandemia, todo mundo no lockdown. Essa acho que foi a parte mais difícil disso tudo.
Como é que a FAP estava preparada, professora? Então você chega em 2019, a gente tem um lockdown em março de 2020, ou seja, tudo novo. A senhora entendendo pouco o que as pessoas falavam aqui, então já dificultou ainda online, né? E a Unifap, ela estava preparada tecnologicamente falando, ou a senhora pegou no meio de literalmente tudo? Estava preparada, sim, porque a gente tem cursos EAD. Legal. E esse know-how de lidar com plataforma de aprendizagem já existia. Tá. Já havia uma cultura aqui de tratar algumas disciplinas, mesmo dos cursos presenciais, no formato EAD. O trabalho maior foi lidar com o corpo docente que não estava... não é que não estava preparado, porque isso é fácil de fazer, mas colocar na cabeça de um professor, de um professor presencial, que só deu aula presencial a vida toda, colocar na cabeça de um professor como esse, excelente no presencial, que agora ele vai ter que mostrar aquela excelência, olhando por uma telinha e sem saber, às vezes, né, se quem estava ali eram mesmo, os alunos, era fotinho, era o quê, isso foi mais difícil. Agora, deixa eu fazer uma observação a respeito de não entender o que as pessoas falavam, para que não fique nenhum equívoco. Não, imagina. Da mesma forma que algumas vezes eu tinha dificuldade, eles comigo. Exatamente. Sabe? As pessoas, algumas delas que me ajudavam em casa, por exemplo, achavam que eu era argentina, porque não entendiam o que eu estava falando. Então, era uma dificuldade nos dois sentidos. As gírias, as coisas são super diferentes também. Sim. E a preparação, voltando agora a falar sobre o que a gente tinha como preparação aqui, os alunos também ofereceram uma resistência muito grande. Eu acho que esse discurso, se você entrevistar alguém que passou pela pandemia em qualquer instituição pequena, média, grande, pública ou não pública, você vai encontrar um histórico parecido. Sim. Nas públicas talvez seja diferente, porque eles demoraram um pouco mais para engrenar nesse negócio do ensino remoto, né? Exatamente. E uma pergunta, professora. A senhora falou que a dificuldade maior era fazer com que os professores entendessem que teria que mudar, teria que aquela aula incrível que ele dava no presencial, ele vai ter que fazer de forma online. O ano passado, 2023, a gente ficou 10 anos no Brasil sem concurso público para professor, e o ano passado a gente teve mais de 500 mil professores reprovados no concurso pelo fato de não saberem usar a tecnologia, abrir uma sala de aula no Google e tudo mais. Levando isso em consideração o que a senhora falou, você como professora, você culpabiliza isso, a culpa vai para quem? Você acha que é do professor de não querer se mexer, ele querer viver síndrome de Gabriela, tô aqui, nasci assim, vou morrer assim? Sim. Ou você acha que também falta muito incentivo, não das instituições privadas, né, da própria empregadora dele, mas do governo também, de ajudar esse professor a formação do professor? Uhum. Exato. Eu diria, Fernanda, que assim, sem conhecer a maioria do contingente, não teria como julgar, mas eu diria que a gente tem as duas coisas. Tá. E aí eu não estou me baseando nos docentes que a gente conhece aqui, mas de uma maneira geral os que eu conheci ao longo da vida. Uma parcela deles tem mesmo a síndrome de Gabriela, não vou negar, mas eu reconheço que não existe incentivo do governo para a capacitação de qualidade desses professores. E aí eu estou falando mais até dos professores de educação básica, tá? Ensino fundamental e médio, sim, que eles recebem as coisas meio que empurradas, goela abaixo, e não tem o respaldo nem de infraestrutura, nem um incentivo financeiro, nem de coisa nenhuma para poder entrar naquele universo e aprender a lidar e aprender a se desenvolver com aquilo. Concordo plenamente. A minha família é uma família de educadores. Eu comecei dizendo que a gente foi incentivado a estudar, todo mundo se voltou para a educação de um jeito ou de outro, irmã diretor de escola,
a outra irmã é assistente social nos IFs aí da vida, a outra é uma educadora agora com doutorado em educação, e todos nós, quando passamos pelo ensino, como professores, né, pelo ensino fundamental, a gente tinha uma coisa a dizer a respeito da falta de incentivo de quem tem que dar conta disso. Sim. Se a gente tiver no ensino público, é o governo que tem que dar conta disso. Sim. E então eu reconheço que tenha, eu disse que é um pouco de cada um, mas se eu pudesse dividir em partes, a parte de quem contrata é um pouco maior, sabe? Se for colocar a culpa. Eu concordo. E é engraçado a senhora trazer esse tema, porque eu participei de um evento do ensino básico há uns 2 meses, e aí o evento era baseado em donos de escolas, né? Sim. E aí os donos de escola, eles entram nesses eventos e parece uma Disneyland, porque eles querem comprar tudo para a escola deles. É o escorregador que fala, não sei o que, é uma forma pedagógica diferente de ensinar o aluno e tudo mais. E aí ele compra, ele fecha esse pacote, compra o produto e leva para a escola. E o professor que se vire para aplicar. Às vezes o professor, ele mal está dando conta do que ele tem ali dentro. Então, você tem salas de aulas hoje que 5, 10% dos alunos são especiais. Então, o professor, ele já tem que ter, né, se virar ali nos 30, às vezes ele tem uma auxiliar ou outra, e aí fala pro professor, olha que eu comprei para você. Aí foi até engraçado que um humorista falou assim, imitou o professor e falou assim, pelo amor de Deus, eu não pedi nada, não tô conseguindo nem anotar a nota dos meus alunos, eu não pedi. E é exatamente isso, e aí a gente cobra um resultado do professor como se ele fosse um polvo, né, que ele conseguisse fazer absolutamente tudo. Então, eu concordo quando quando a gente se trata de ensino público, falta muito do governo, mas eu acho que falta também às instituições de ensino ter esse olhar para o professor, né, de formar o professor para que ele dê o melhor de si dentro da sala de aula, né? Então, sim. Agora eu vou voltar para aquele outro tema. Tá. Primeira pergunta, você se enxerga na posição que você está hoje, de mulher empoderada? Você está, né, como pró-reitora de uma das maiores universidades, eu vou falar, acho que, né, do Norte e Nordeste, se não do Brasil. Do Cariri, com certeza. Exatamente. Você tem, os donos da instituição são extremamente relevantes dentro do mercado educacional. Sim. A senhora se vê nessa posição? Pergunto porque a gente estava conversando há 10 minutos atrás sobre autossabotagem. Sim. É difícil a gente se ver na posição que a gente está. Então, quando a senhora acorda de manhã, olha no espelho e fala assim, eu sou incrível. A senhora se vê dessa forma? Olha, isso eu vou adotar. Olhar no espelho quando acorda de manhã e falar, sou incrível. Mas todos os dias, eu com aquela cara amassada, eu falo, sou incrível. Exatamente, Pois, Fernanda, essa é uma conversa de terapia, sabia? Mas aqui é pra você se sentir no divã. Não, mas olha só, eu tô falando seriamente. Porque eu cheguei à conclusão, há pouco tempo atrás, que realmente me falta um pouco essa consciência do que é estar numa posição como essa. E aí eu não estou, olha como eu sou boa, cheguei aqui. Não é isso. É que realmente, para assumir um papel de liderança, sendo mulher, uma posição como essa, que não é pouca coisa, eu não posso dizer que eu sou pouca coisa, ou achar que eu sou pouca coisa, sabe? E não é uma questão de vangloriar-se, é uma questão de alocar-se na posição que você tem. E essa fala eu vou falar para a psicóloga a próxima vez. E por que não vangloriar-se? Vangloriar-se, é que vangloriar para mim tem uma conotação um pouco negativa, porque parece que a gente fica, como fala, jogando confete em si. Não é isso, mas eu tenho que reconhecer as coisas que eu consegui, que eu conquistei, e essa posição é uma delas. Então, assim, não é nem a gente, nossa, como eu sou incrível, mas eu acho que a gente merece um carinho. Nossa, olha, parabéns, viu? Não, é incrível na frente do espelho, eu vou falar. Não, incrível na frente do espelho sim, mas de vez em quando você tá fazendo alguma coisa ali, eu falo, caraca, sou ótima, hein? Sou maravilhosa. E eu acho que a mulher, ela tem muita dificuldade, né? Porque primeiro tem a autocobrança, da gente tem que ser perfeito e tudo mais, aí você tem uma cobrança da sociedade, a cobrança da sociedade que eu falo no meio corporativo, ou mesmo, eu acho que a senhora, apesar de estar numa área acadêmica,
é uma executiva, né? Você está entre as executivas da instituição. Então, a mulher normalmente, o homem ele tem que fazer uma planilha de Excel, a gente tem que fazer 18, né? Para provar a mesma, para chegar na mesma teoria, a gente tem que chegar nesse mesmo resultado. Então, essa cobrança faz com que a gente fique, além de cansada, a gente de vez em quando não reconheça, né, o nosso devido lugar, a nossa devida posição. E aí, a minha pergunta é, hoje existe alguma coisa dentro de você, dentro da sua, de onde você está hoje na instituição, para incentivar outras mulheres? Mesmo que seja inconscientemente, talvez. Existe. Eu não sei o quanto a gente pode se alongar nisso, mas esse é um assunto que me toca sempre. Porque um dia desse eu estava conversando com a minha irmã, uma das minhas irmãs, e a gente estava falando justamente disso, das dificuldades. Ela também é gestora e não sei o quê, bababá. E eu falei, olha, Silvana, demorou para eu chegar nessa posição, mas agora eu estou numa posição em que dá para eu fazer algumas coisas. Legal. Então, eu faço sim. Ai, que legal. Faço com a ciência dos meus gestores, que são os mantenedores. São duas pessoas fantásticas, que me acolheram de braços e de coração aberto, e que a cada ideia que a gente coloca, eles ponderam, dá para fazer e vamos. E nem são, assim, ideias tão diferentes. Por exemplo, o jeito de gerenciar que eu utilizo é empoderando as pessoas, sejam elas quem forem. E assim, escolhendo, observa, vê quais são os traços mais fortes que elas têm e gerencia por aí, lidera por aí. É por aí que eu vou. E se eu percebo que tem mulheres, e tem muitas, que têm capacidades muito legais e que não estão sendo ou visíveis para quem deveria, ou elas não mostram, porque eu dou um jeito de fazer aparecer e de empoderar, e assim a gente vai indo, sabe? As pessoas vão adquirindo essa autoconfiança. E sendo elas mulheres, eu fico mais feliz ainda. Que incrível. E eu estava fazendo, enquanto a senhora falava, eu estava pensando aqui, acho que a gente está indo para a 10ª edição e claro, a gente passou, né, por muitas universidades no Brasil, e a senhora é a primeira mulher negra nessa posição que eu converso, né, de pró-reitora, de cargo de alta gestão. E eu queria muito que a senhora lembrasse todos os dias dessa posição que a senhora demorou tanto para conquistar, que a senhora demorou tanto para se colocar ali, e que se não fosse pela senhora eu não estaria aqui. Vocês abrem as portas para outras mulheres estarem aqui. Você passou por muitos mais outros desafios do que eu, né? Eu falo que eu ainda peguei uma fase, ainda sofro um pouco com isso, mas eu peguei uma fase, vamos dizer, Nutella, né? O caminho já mais abertinho, um pouco, a picada já estava o caminho já estava feito, né? A gente encontra um bichinho ou outro no caminho, a gente vai tirando, mas o duro mesmo vocês já tiveram. Então, toda vez que a senhora não se lembrar, não da onde a senhora estava, a senhora lembra que a senhora abriu o caminho para eu estar aqui, né? Então, antes de, né, tá longe de terminar, mas muito obrigada. Eu acho que a senhora tem que se lembrar disso todos os dias. E nunca esquecer que tem outras mulheres que talvez você nem saiba que estão olhando para você aqui dentro. Pois é, Fernanda, muito obrigada por isso que você falou. Primeiro, muito obrigada mesmo por isso que você falou. Agora, a observação que eu tenho a dizer em relação a não saber que tem outras mulheres olhando, às vezes a gente não sabe mesmo, mas eu já comecei a observar, agora que eu estou dando mais a cara à tapa, vamos dizer assim, eu comecei a observar que as meninas, as alunas, elas me olham, eu não sei se a gente serve de exemplo a essa altura, sabe? Agora, que eu sei que as meninas olham, perguntam, sabe? Elas querem... Outro dia, uma delas estava fazendo selfie no elevador. E eu falava para ela, olha, se você fizer essa selfie agora, eu vou aparecer, porque esse elevador é muito pequeno. Ela falou assim, não tem problema, vai ficar mais bonita ainda. Olha só. A senhora não é
a diretora? Eu falei, sou. Então vamos lá, vamos lá. Olha só. Então, de alguma maneira, elas se espelham. Com certeza. O seu cabelo é lindo, elas falam. É. Falam lá já me falaram algumas vezes no banheiro. Então, de alguma forma, a gente está servindo de exemplo para quem está vindo. Com certeza, né? Com certeza. Lembre-se sempre disso, é o poder da influência. E a senhora pode ter certeza que se uma dessas meninas tiver a oportunidade de trabalhar com você, logo mais ela vai estar se vestindo de forma parecida. Seja um acessório, seja um brinco, seja algum jeito. Eu falo que eu tenho minha assistente que trabalha junto comigo e é impressionante, impressionante. Às vezes eu vejo ela no telefone e eu falo, meu Deus, ela tá falando minhas frases. E o jeito de se vestir, né? O jeito de se portar, né? Se vestir de um jeito e como nós, indiretamente, a gente consegue influenciar outras mulheres. Por isso que é muito importante a gente, obviamente, não ter essa cobrança de eu tenho que ser perfeita, mas de nunca se fechar, sempre se permanecer, né, aberta para a gente servir de inspiração para essas mulheres. Senhora, agora voltando, eu vou cutucar bastante esse tema da educação, porque a senhora, como educadora, tem uma percepção, uma visão muito ampla. Hoje a gente vive um cenário, não sei se a senhora vai concordar, a gente vive um cenário muito complexo da educação. Acho que tanto do ensino superior quanto do ensino básico, né? Ensino básico, você tem a geração Z. Eu não vou nem falar muito da geração Z, porque ela vai direto à idade e eu estou praticando aí o etarismo, né? Eu não posso fazer isso. Aprendi esse final de semana com Cortella, não posso fazer isso. Então, eu vou parar de falar dessa forma. Mas a gente tem um cenário diferente dos jovens hoje, né? O jovem, ele sempre pôde ser o que ele quisesse, mas hoje ele não ingressa tanto no ensino básico, no ensino superior, ele não termina o ensino médio e dentro do ensino superior você tem a guerra de preço dos grandes grupos, o que faz o aluno perder o afeto pela instituição, o afeto pelo professor. O que a senhora acha desse cenário que a gente está vivendo da educação? Se quiser começar do ensino básico, ou se quiser só para o ensino superior, eu queria muito a sua visão sobre isso. Tá, então vamos lá. A gente conversa muito, eu e os coordenadores de curso, a respeito dos alunos que a gente recebe, tanto na educação presencial, no ensino presencial, quanto nos cursos de educação à distância. Tá. Às vezes a gente usa a palavra qualidade, mas eu nem gosto desse termo em si. Eu prefiro preparação. Os alunos, eles estão chegando mais... despreparados. Mas não era agora que eu ia usar essa palavra, mas eles estão chegando mais sem vontade, mais desligados, sabe? E eu acho que o despreparo vem a reboque. Ou então, ao contrário, o despreparo leva a esse estado de desinteresse, que você também mencionou aí com outras palavras. Sim. Então, é um pouco isso. Se a gente fosse simplesmente atribuir dois termos, eles chegam despreparados e desinteressados. E tem mais um, chegam com uma carga emocional gigantesca. Tá, então vamos lá, da onde que veio isso? O despreparo, em termos técnicos, vem da educação básica, que é fraca. Não adianta a gente querer dourar pílula com isso, é fraca. É muito diferente daquilo que a gente teve décadas e décadas atrás, quando o ensino básico no Brasil deu uma adiantada, assim. Depois, dali para frente, foi só ladeira abaixo, do meu entender, do meu ponto de vista. Mas esse despreparo, talvez ele fosse mitigado até certo ponto se a gente tivesse, de um lado, uma ação conjunta, vamos dizer assim, e incisiva das instituições de ensino superior, e se a gente tivesse a contrapartida do aluno, que a gente não tem. E eu vou lhe dizer mais, aqui a gente oferece nivelamento gratuitamente para todos os alunos que quiserem. Em biologia, que são os conteúdos que vão atender os cursos da área da saúde, em português, que vão atender os cursos de uma maneira geral, em matemática, que vão atender os cursos da área de exatas. Tem alunos, um ou outro,
que se inscreve e que faz. Os outros se inscrevem para ganhar uma carga horária em atividades complementares. E a gente sabe que aquilo não vai refletir em ganho nenhum para ele. Já tentei botar um nivelamento contínuo, vamos dizer assim. Tá. Isso também não funciona, porque ele desiste. Então é uma questão de ações institucionais que sejam mais eficazes para ver se ali, nessa transição do ensino fundamental, ou do ensino médio para o ensino superior, o aluno se envolve de alguma maneira, se engaja. Porque se ele não fizer isso, esse despreparo, junto com a falta de interesse, vai prejudicar a formação dele todinha. Sim. E não adianta muito no seguinte sentido. A gente tem um rendimento diferenciado quando pega firme, quando consegue algum engajamento do aluno, mas ele não é o mesmo que a gente conseguiria se ele já entrasse com essa gana. É isso, sabe? Sim. É a gana de fazer as coisas. E tem algumas razões para isso, que não são só a preparação que ele teve na educação básica também, que o mercado de trabalho também está diferenciado. E as demandas de ferramentas que os profissionais tenham nem sempre passam pela formação acadêmica. Sim. Tá? Essa grande maioria, talvez, né? Pois é. E cada vez mais, né? Então, tem aí também alguma coisa que a gente precisa fazer. Alguma coisa a gente até já sabe mais ou menos o que é, né? Mas tem que mudar a estrutura da formação desses alunos para que eles atendam melhor o mercado de trabalho. Eu dei uma volta aí no que você perguntou, mas eu acho que o conjunto todo é esse. Sim, sim. É a formação do aluno que não é adequada, é a instituição de ensino que não consegue o engajamento necessário, e é o mercado de trabalho que exige hoje um aluno diferente do que a instituição está formando, de uma maneira geral. Com certeza, com certeza. E a senhora acha que para isso teria alguma, por exemplo, dentro do ensino básico, hoje vocês falam muito de materiais de socioemocional. Então a criança aprender a lidar com seus sentimentos, aí tem lá alegria, nananana. Você acha que isso de alguma forma poderia ser aplicada dentro do ensino superior, visto que muitas pessoas não possuem acesso a psicólogos, a outros tratamentos, ou passaram por traumas lá na infância que trazem isso para uma vida, né, como adulto? Você acha que de alguma forma as instituições hoje, elas poderiam ajudar o aluno de certa forma? Não só nessa parte, mas eu vejo que hoje, eu vou te dar um exemplo, eu contrato alguém lá dentro da Princípia, e eu vejo que possui muitas skills da faculdade, que foi o que a senhora falou, então possui um conhecimento vasto em alguma certa matéria, em alguma coisa, mas vamos dizer que o dia a dia, não é nem a malícia, mas o jeito do dia a dia, de saber lidar em grupo, de saber entregar uma atividade num prazo e tudo mais, isso falta. E aí, com o jovem que a gente tem hoje, muito desesperado para subir, né, para fazer carreira muito rápido, sim, ele acaba desistindo no meio do caminho. Sim. Você acredita que dentro do ensino superior a gente teria alguma forma da gente ajudar esse aluno? Sim, e aqui na Unifap a gente já até pratica algumas, não ainda na escala em que eu pretendia, mas a gente está indo por esse caminho. Então, por exemplo, nesse semestre a gente reinaugurou o núcleo de atendimento psicopedagógico. Reinaugurou, que eu digo, porque ele foi reformulado em alguns termos. Tá. Então, ele está aberto para qualquer aluno, não só aqueles que ou acham que tem, ou os pais acham que tem, ou enfim, algum tipo de dificuldade, mas a qualquer aluno que chegue lá para discutir algum problema, que ele enxergue como problema, que esteja interferindo na sua aprendizagem. Tá. Esse é um ponto. Legal. O segundo ponto é que a gente capacita os professores. A cada semestre a gente tem jornadas pedagógicas, como em todas as instituições. Aqui na Unifap não é diferente. E tem sempre algum tema voltado para o desenvolvimento de ferramentas socioemocionais nos alunos. Olha que legal. Esse é outro ponto. E o terceiro é a prática.
a gente funciona aqui com uma disciplina específica chamada Projeto Integrador. E ela acontece em todos os cursos, em maior ou menor número, a depender dos seus professores, mas pelo menos 7 ou 8 durante o curso esses alunos têm. É uma disciplina que está estruturada para que o aluno aprenda a trabalhar em grupo, porque ela é estruturada para isso, ela é feita para que o aluno desenvolva em grupo, para desenvolver o protagonismo do aluno, porque o professor está ali como mentor, e para que o aluno entenda, finalmente, que o que ele faz é para fora, né? Ele vai se formar para atuar no mercado de trabalho. Então, o que ele tem que fazer? Resolver problemas reais, certo? Então, a gente vai por esse caminho. Essas 3 vertentes, Fernanda, eu diria a você que o meu erro aí foi não fazer a régua de métrica para a gente ver, entrou assim, saiu assim. Ah, tá. Até que é um pouco complexo, né, professor, se conseguir medir, né? Sim, mas a gente observa. Legal. A gente observa o progresso do aluno nisso. Eu imagino, né, que você vê ele entrando de um jeito, sai do outro, a postura, as atitudes. Isso. Que legal, professora, que massa, que massa. E é legal você trazer isso, porque quando você fala de uma instituição muito grande, independente, né, eu falo independente que não foi adquirida por nenhum grupo, tendo esse olhar, dá um certo orgulho do tipo, não foi vendida, está muito bem, vai muito bem, obrigada, e ainda acredita e investe no jovem, né? Sim. É incrível ver isso aqui dentro. E se você quer saber, esse é um dos motivos pelos quais eu fiquei. É mesmo? Porque eu vim para implantar um projeto, justamente esse projeto de diferenciação de matriz curricular. Vim como consultora. Tá. Daí... A senhora veio como consultora? Foi. Conte como é que você chegou aqui, então. Como eu falei, eu trabalhei numa consultoria um tempão. Isso. E o João roubou a senhora da consultoria. Parabéns, João. Não, eu já tinha saído. Eu já tinha saído da consultoria, estava terminando uma experiência de implantação de projeto inovador num outro local. Tá. E um dos consultores, meu colega, hoje em dia meu amigo pessoal, soube que eu estava terminando o trabalho e soube que João e Cáris estavam precisando de uma pessoa para assumir a diretoria, naquela época era a diretoria acadêmica. Tá. E eu vim para cá a título de teste. Vamos lá, se for bom para vocês, eu fico, se for bom para mim, eu fico. Tá. Quando eu vi que o propósito deles era bem alinhado com o meu, eu falei, bom, então vamos lá, se eles me quiserem, eu fico. E fiquei. Olha que legal. Então, hoje é muito ligado ao seu propósito da educação estar dentro da Unifap. Sim. Que incrível. Agora eu vou dar uma pincelada no EAD. Tá? Você não estava falando que vocês investem muito nessas 3 vertentes para ajudar o aluno a não só aprender o conteúdo ali na sala de aula, mas sim fazer dele, né, fazer a aplicabilidade dele ali no mercado de trabalho, no dia a dia dele. Quando a gente fala do EAD, dá até um pouco de medo de falar do EAD, porque o EAD se complicou tanto, sim, né? Então, mas vamos falar do EAD, dos primórdios do EAD, né? Tá. Como é que a gente consegue ter um EAD hoje de qualidade, sendo que a gente tem praticamente 90% do curso ou 80% do curso de forma remota? Como é que a gente trabalha essas skills do aluno de liderança, trabalho em equipe? Como que a senhora vê isso, né, dentro da Unifap e no mercado como um todo? O que se difundiu o EAD? Tá. Eu vou tentar pegar por pedaços, é que essa é uma pergunta complexa de responder, mas olhando para o EAD que a gente pratica aqui primeiro, antes de partir para o geral, eu diria que a gente conseguiu uma diferenciação legal aqui, porque não fizemos, ou melhor, nós transformamos o nosso EAD em alguma coisa quase semi. Ah, legal. Sabe? Tá. Nós incluímos, um híbrido, vamos dizer assim. Isso, nós incluímos, assim, não chegou ao híbrido como a gente pratica em algumas disciplinas dos cursos presenciais, mas se aproxima muito. Tá. Então, existem encontros, vou contar uma fórmula aqui, mas não toda, tá bom? Existem encontros presenciais e esses encontros presenciais servem para que o professor tenha o contato necessário com a turma, conheça. Legal. Né?
e veja como é que estão as dinâmicas de grupo. A partir dali, os alunos recebem tarefas e a cada encontro essas tarefas são discutidas. O professor eventualmente alinha propósitos ali e conteúdos, se for essa a necessidade. Ou seja, a gente tem a presencialidade que encanta os alunos dentro de uma disciplina. Tá. E falta o EAD, isso eu imagino. Sim. E a gente tem algumas aulas remotas também, não são presenciais aqui no ambiente da faculdade, mas são remotas. E a maioria do trabalho que é realizado pelo aluno é realizado sem a presença do professor e onde o aluno quiser. Os ambientes da instituição estão abertos para isso e muitos vêm para cá. As provas são presenciais. Então a gente diferenciou em algumas coisas. Tá. E isso, não digo que a gente ainda não tenha problemas, tem, porque assim como em outras instituições, agora partindo para o olhar no geral, no nosso EAD nós temos alunos que estão no EAD porque o preço do EAD é o que cabe no bolso dele. Sim. Mas são alunos com perfil absolutamente para cursos presenciais. Olha só. Ainda não entenderam o que é o ensino à distância. Então, e olha, isso não é por falta de a gente fazer reunião com eles, não é por falta de eles receberem material escrito sobre, não é por falta das nossas tentativas de esclarecer essa diferença. Mas chega um momento que ele acha que não é. E aí isso é um contrassenso até, porque temos cursos da saúde, tem cursos que a gente precisa de aula prática. Sim. Também tem isso, qualidade no EAD. Em cursos onde existem prática, não se faz sem as práticas. E aí tem gente que opta pela prática por... não são aplicativos, eu esqueci a palavra que pode melhor enquadrar isso agora, mas remotos tá. Ou a partir de dispositivos desenvolvidos, e aí tem lá e o aluno faz online. Pode ser assim também, porque tem ótimos materiais desenvolvidos dessa forma. Nós escolhemos fazer presencialmente com o professor, porque a gente tem laboratórios ótimos aqui. Tá. E como os alunos estão nas proximidades, eles conseguem vir. E aí a hora que você oferece a prática, a presencialidade, mas eu não posso, eu estou num curso EAD. Olha, tá. Então, na hora que não é presencial, ele quer ser presencial, na hora do EAD ele não quer ser EAD. Mas tá. esse é o dilema que não é só nosso, sabe? A gente tem isso acontecendo em outros lugares. Não sei se todas as instituições das quais a gente está falando aqui, não sei se dá para colocar todas no mesmo pacote. Sim. Não, acho que não. Eu penso que Vamos tem pensar EAD, em independentes e grupos, né? Eu acho que é bem diferente. Então, tem EAD e tem EAD. Tem muita gente praticando o EAD puramente 100% online, com uma qualidade absurda. Eu duvidável, vamos dizer assim. Isso, já testei. Um dos cursos melhores que eu já fiz foi do MIT, recentemente, uma especialização, e era EAD. A gente tinha aulas remotas, assim, de tempos em tempos, com um figurão lá daqui ou dos Estados Unidos, mas era EAD. E foi uma das melhores coisas que eu fiz. Mas tem EAD, como a senhora falou antes, EAD e EAD. Pois um da USP que eu fiz também era muito bom, assim. Sim. E então eu tento até trazer algumas dessas práticas para cá. Tá. E estou conseguindo aos poucos. E eu te digo que a melhor resposta para a gente fazer uma coisa de qualidade é capacitar. Não é equipamento, não é recurso tecnológico, porque isso a gente já tem aos montes aí. Até os mais básicos se prestam a isso. Mas tem que ter professores que, primeiro, saibam que o EAD funciona, que acreditem, portanto. Essa é uma dificuldade. O ponto principal está muito no professor, né? O professor ele precisa. Eu concordo. Qualificado e com o propósito de fazer um EAD de qualidade. Aí a gente consegue. Excelente. A senhora falando muito de qualificação. A gente viveu uma era onde o ensino superior não falava sobre curso técnico. Eram inimigos no mercado, né? E hoje
não foi o evento que eu encontrei a senhora, mas um evento anterior a esse, foi a primeira vez que dentro do ensino superior eu vi uma marca de ensino técnico ali dentro. E foi até um choque. Falei, gente, mas será que ele está perdido aqui no meio? E não. Eu vejo que está tendo um movimento de uma aproximação do técnico ao ensino superior, porque eu acho que eles entenderam o quê? A gente precisa fazer esse cara estudar. Se é superior, se é técnico, eu não sei. Ele precisa estar para a gente ter mão de obra qualificada e para ele ser alguém, né? Como é que a senhora vê o ensino técnico hoje no Brasil? Eu vejo como uma grande oportunidade de, como você disse, fazer com que o aluno estude. Isso pode ser uma porta para ele ingressar no ensino superior depois. E, por outro lado, é uma maneira muito prática de aproximar a educação do mercado de trabalho, das empresas, de saber o que as empresas querem, de ver como que a gente está entregando aluno, sabe? Se a gente tiver a oportunidade de formar bem um técnico que vá para o mercado de trabalho, poxa, o nome da instituição está ali também. Exato. Não é? O segundo maior índice hoje, o segundo maior motivo pelo qual o aluno sai do ensino superior, hoje foi um estudo que a gente fez no princípio, o primeiro é financeiro, o segundo não estou no curso certo, não é isso que eu queria. A senhora acredita que se a gente pudesse fazer, não é um processo seletivo, mas o aluno passasse pelo técnico primeiro, para ele ver como é mais curto, e depois ele ir para o ensino superior, acho que a taxa aí seria um pouco menor de evasão. A senhora acredita ou não? Acredito, mas eu acredito que a taxa de ingresso também seria menor, porque muita gente do técnico ia parar aí, sabe? Se acomodar, a senhora disse? Se acomodar, até porque, conforme o que eu penso nesse momento, o mercado realmente não tem necessidade em algumas áreas de altíssimas qualificações com o ensino superior. Ele quer o técnico, bem feito. Ele quer saber alguém que faça. Que faça, sabe? Que alguém que faça e faça bem feito. Isso não diminui o mérito de nenhuma instituição de ensino superior. Agora, se você me permite, vou voltar um pouquinho dentro daquilo que a gente falou, das universidades, inclusive as públicas, porque a gente consegue formar, todo mundo vê isso, vê e verá, eu imagino, grandes cabeças ali, e não só no público, mas no ensino superior privado também, porque temos também. E são grandes cabeças, grandes talentos, pessoas altamente capacitadas para inovar, para criar coisas novas, para publicar, para fazer ciência. E essas pessoas, a gente não pode deixar que morra essa cultura, sabe? Sim. Então, eu não sei se eu compliquei um pouco o que eu estava falando, mas eu acabei perdendo o fio do que estava lá, mas vamos lá. A gente tem um ensino técnico que pode servir de liga com o mercado mais rapidamente, mas a gente teria que garantir que, se a gente privilegiar ou fizer florescer bastante esse ensino técnico, a gente não vá, eu estou sendo reducionista talvez, mas a gente não vá matar essa vibe, me perdoe a gíria, do ensino superior, que é desenvolver talentos, cérebros, para fazer ciência, porque a gente precisa disso também. Concordo. Professora, eu tô adorando, porque tá tão de educação, assim, eu gosto tanto de falar desse tema. Hoje eu vejo que as instituições, elas buscam como que eu encanto o aluno, como que eu faço isso para o aluno, como é que eu dou o melhor ambiente para o aluno, quais são as ferramentas do Google que eu vou colocar na minha instituição e tudo mais, mas eu vejo um movimento desse tão pequeno ou quase inexistente para o professor. É verdade, eu sou muito cobrada por isso, inclusive. Eu fui numa instituição no interior de São Paulo e eu estava esperando o gestor chegar e eu estava sentadinha ali, veio uma moça e perguntou: você aceita um café, uma água e tal? Eu falei: não, obrigada. Ela falou: você aceita uma tapioca? Você aceita um ovo mexido? Aí eu estranhei, falei: não, muito obrigada e tal. E aí ela pediu licença e saiu. E eu fiquei muito curiosa para saber onde ela estava indo. Falei: mas estão me oferecendo tapioca, né? Estranho uma pessoa me oferecer isso, né? Quando você está visitando um cliente.
Quando eu cheguei, era uma sala muito moderna, onde tinha uma mini cozinha e ela estava trabalhando nessa cozinha, vários sucos de vários sabores e tudo mais e tal. E eu falei, nossa, que sala, né, bonita, bem estruturada e tal. Ela falou, a nossa sala dos professores. Que legal. Aí eu juro que eu acho que eu tava tentando entender se ela realmente tinha falado. Eu falei, essa é a sala dos professores? Ela falou, a sala dos professores. Normalmente eles chegam aqui muito cansados, porque eles trabalharam o dia todo em outro lugar e vão vir dar aula e às vezes eles estão com fome, não deu tempo de comer um lanche e tal. Eu juro que eu chego a me emocionar de contar isso, porque eu achei tão incrível. E aí quando o gestor veio falar comigo, Gustavo, o nome dele, eu falei, Gustavo, me conta como é que é essa sala dos professores aqui. Aí ele falou assim, como é que a gente quer que o professor se engaje dentro de uma sala de aula, que ele dê o melhor de si, a melhor performance dele, oferecendo, eu dei risada, oferecendo aquela bolacha creme cracker velha daquele pote que ninguém lava na sala dos professores. E é uma realidade, porque a sala dos professores sempre tem aquele pote de bolacha do lado da coisa de café. E ele falou, como é que eu exijo isso do professor? Como é que eu quero me diferenciar dentre tantos concorrentes, sendo que nem o meu professor eu trato bem? Pela minha saúde, foi a primeira vez que eu escutei um gestor de universidade, de faculdade falando isso sobre o professor. E, de fato, ele tem 900 alunos dentro da instituição dele, é uma instituição que possui apenas um curso, e ele cobra uma mensalidade absurda e a inadimplência dele é 2%, porque os alunos se matam para estar dentro da sala de aula com aquele professor. Entendi. E hoje eu vejo que, eu falo, custa tão pouco olhar para o professor, né? O professor, ele já sabe que ele escolheu uma profissão difícil pra caramba, então que ele já vai sofrer as consequências da escolha dele, mas assim, trocar aquela bolacha por uma bolacha traquinas, que seja, um carinho pro professor, como que a senhora vê isso? Eu, Fernanda, particularmente vejo o professor como protagonista, sendo do ensino básico ou do ensino superior. Eu acho ele muito pouco assistido. Não vamos entrar no termo de salário do governo e tudo mais, mas dentro das próprias instituições. Como que a senhora vê isso sendo pró-reitora acadêmica? Então, eu fiz um comentário aí no início da sua sala de que eu sou bem cobrada sobre isso. E também já comentei aqui que a gente tem a cada semestre a semana pedagógica. Isso. Então, nessas ocasiões específicas, eu recebo os recadinhos, né? Tá. Recadinho disso, daquilo. A gente tem um RH muito ativo aqui também. Legal. E lá também chegam os recadinhos. Então, a gente oferece aos professores, em termos de conforto, uma coisa um pouco parecida com o que você disse. Tem bolacha, mas tem outras coisas também. Excelente! Tem um cantinho de café, assim, tem sofás onde eles podem ficar, enfim. Bacana. É bacana esse. Mas eles estavam se referindo recentemente e veementemente em relação a... Eles se referiam a ações em relação ao cuidado somático, né? O corpo e a cabeça. Então, o que a gente podia fazer para melhorar essa... Eu ia falar melhorar a cabeça, mas não é isso. O que a gente podia fazer para melhorar o bem-estar dos nossos docentes? Então, a gente teve algumas atitudes, tomamos algumas providências, e a cada formação, a cada semana pedagógica, a gente tem algum tipo de ação que visa agradar ou atender, melhor palavra, o que os professores precisam, em termos de conforto físico e emocional. Ou é prática de yoga, ou é... Legal. E aí alguém poderia dizer, mas são ações pontuais. Sim, são ações pontuais. Mas a gente oferece continuamente algumas coisas contratadas entre a instituição e as empresas que a gente tem como parceiras. Legal. Por exemplo, academia. São coisas mais palpáveis, sabe? Legal. Benefícios mais palpáveis. Na academia tem yoga também. Tem. E existe alguma campanha de incentivo do tipo, o professor que for mais na academia vai ganhar, sei lá, uma xícara no final? Boa ideia, não tem não. Mas a gente pode fazer, uma ótima ideia. A ideia, na empresa a gente tem, né? Então você coloca lá no aplicativo, um aplicativo de graça que você foi lá e caminhou e tal. E aí no final você ganha uma camiseta, você ganha uma caneca e tal. Sim. Pequenas campanhas de incentivos, sim. né? Nossa, essa ideia é bem boa. Vou trazer pra cá. Excelente. E, enfim, e aí agora,
As conversas dos professores ou as demandas deles que têm chegado para a gente já chegam de uma outra forma. Já não são mais aquelas cobranças incisivas a respeito do cuidado com eles. Vou te dar um outro exemplo. O NAP, que eu acabei de dizer, que a gente reestruturou e reinaugurou, ele tem sido procurado pelos professores, porque uma das grandes queixas que eles tinham é o lidar com alunos em dificuldades, ou emocionais, a gente tinha e tem, né? De vez em quando tem alguém aí com algum problema emocional mais sério para tratar. E a gente não vai tratá-lo aqui, mas os professores vão lidar com isso como? Essa era uma grande demanda deles. E estamos conseguindo atender aos poucos, começamos agora nesse semestre, conforme eu disse, mas a gente conseguiu levar isso adiante com uma intervenção de uma profissional que entende de transtornos, entende, vamos colocar, de neurodivergência, e ela intervém nos grupos de professores. Isso é interessante. Nossa, e essa foi uma bola dentro. Que legal. Demais, deu super certo. A gente está conseguindo atender, chegar na demanda que o professor tinha. Que bacana. Essa era uma questão que eu tinha como ponto de honra, assim, sabe? Ter uma sala de acolhimento para os alunos quando tivessem algum problema. Então, o que a gente fez? Montou a sala de acolhimento, não é um ambulatório, não é um atendimento nem de enfermagem, nem de medicina, é uma sala de acolhimento, mas para que o aluno não fique exposto aos próprios colegas, porque isso não é uma coisa agradável, né, para o próprio aluno. Montamos um corpo de voluntários, capacitamos esses voluntários, e olha, isso partiu da ideia de um funcionário. Olha que legal. Um gestor que sempre era de área, que sempre era chamado para ajudar. E essas duas ações, atendendo aos alunos e atendendo aos professores, já aliviou grande parte dessa coisa de bem-estar que a gente, ou antes, né, as demandas por bem-estar que os professores tinham. Parece pouco, né? Mas era um problema e tanto. Mas é muito, muito. Parece pouco no meio de muito, mas é muito no que tange vocês aqui, né? A região. Sim. E é uma necessidade tão grande e poucos conseguem enxergar essa necessidade. Sim. Né? Então, eu acho que foi uma super bola dentro, professora. Muito legal mesmo. Não copiei, tá? Senão o João vai atrás de vocês. E a professora também. Professora... Vamos voltar para aquele outro tema, que eu tô, assim, encantada. E eu viajando, Não, desculpa. E é muito legal como a senhora se soltou nesse papo, porque no começo a senhora começou, né? Eu me travava. E aí eu falo que é o hiperfoco, né? A senhora não precisa dizer que é uma completa de uma apaixonada pela educação. Sou. Você foi se soltando e foi falando, então agora tá muito mais tranquila, a senhora tá na sua zona de segurança. Sim. Aqui eu manjo, isso aqui eu sou boa, pode mandar aqui que eu sei. Professora, o que você diria, eu sei que a gente está indo para o final, o que a senhora diria para as mulheres que almejam chegar aonde a senhora chegou? Quais foram os maiores desafios que você teve, tanto pode ser externo ou interno, porque eu sei que a gente vive numa constante luta interna, né? Eu falo que o nosso maior inimigo, eu não tenho inimigo, na minha cabeça é meu pior inimigo. Pois Falo que eu brigo com ela o tempo todo, então, e eu acho que é a luta mais difícil que a gente tem. Que recado que a senhora deixaria para essa mulher que quer seguir essa carreira não só acadêmica, mas de gestão acadêmica, de executiva, e que talvez esteja num momento como a senhora no Nordeste, numa região diferente, não é a sua casa? Quais foram os principais desafios e alegrias de estar aqui? Pode dividir em partes também, que eu perguntei bastante coisa. Pois, Ana, se eu deixar de fora alguma parte, você me avisa. Tá. Mas eu vou dar uma viajada. Então, olha, eu vou falar olhando para cá, porque eu gostaria de falar o que eu vou dizer agora, olhando nos olhos de quem almeja uma posição de liderança. E aí, eu não vou me ater à liderança educacional, não, qualquer uma. Primeira coisa, sonhe alto. Abra os braços para as oportunidades que aparecerem. Tenha você segurança para isso ou não. Vai, se joga. Isso é super importante. E a segunda coisa,
eu diria que talvez mais importante é não se magoe no caminho, sabe? Se acontecer alguma coisa que te feriu, ou você vai procurar uma terapia e resolve lá, mas se não der jeito, esqueça. Passa por cima daquilo e continue. O recado é: não desista. Sonhe e não desista. Abrace o que aparecer para você e não desista daquilo que você almeja. Vai ter sempre alguém que tem alguma ação ou outra que você não curte ou que te faça algum mal, mas isso passa. Isso passa. E aí, quando passa, a gente acaba entendendo que o problema era da pessoa ou da situação, não era um problema seu. Muito bem, olha, eu tô aqui, ai, é maravilhosa, né? Demais. Professora, e os desafios? Sim, os desafios. Desafio, tanto faz aquilo que você for fazer, se você quiser crescer, eles vão aparecer. Eles vão aparecer. E às vezes vai dar certo, às vezes não vai dar tão certo. Quando não der tão certo, faça de novo. Tente aprender com os seus erros, busque dar o melhor de si e busque enxergar o melhor que as pessoas têm também. Eu acho que o jeito de fazer gestão é esse, porque gestão é gestão, tem jeitos e jeitos de você fazer gestão das coisas e pessoas, mas sempre vai ser gestão de pessoas em primeiro lugar. Então, o melhor que a gente tem a fazer, pelo que eu aprendi até agora, é primeiro promover um ambiente de pacificação o máximo que a gente puder e tirar das pessoas aquilo que elas têm de melhor. Sendo assim, qualquer desafio enorme no começo vai acabar sendo um desafio que a gente acaba dominando e vira um negócio pequenininho. Estar aqui hoje representa muito para mim, e principalmente entrevistando uma mulher incrível como a senhora. Então, muito obrigada em nome da Princípia, em meu nome. Eu me sinto lisonjeada, eu adorei fazer isso, bom que agora já sei que dá certo. Tá vendo? E dá muito certo, muito certo. E eu considerei como um desafio grande, eu disse a você lá que, olha, não sei se vai dar certo, não sei o quê. E eu tenho a dizer que isso está sendo possível, porque a gente se conectou lá naquele dia. Sim. E você contou a história de quando veio para cá e como foi lidar lá sendo mulher novinha e tendo que... Eu falei, gente, essa menina também passou por algumas, viu? Mas também está sendo possível porque naquele dia mesmo que a gente conversou e você fez o convite, eu encontrei João Luiz lá fora e falei, João, fui convidada para fazer um podcast. Ele, opa, que legal, que bacana, professora. Olha só. Então, esse apoio à minha figura, me ajudar a me empoderar aqui dentro, eles já fizeram de tudo. Se não deu melhor até agora, foi culpa minha. Não foi culpa dele. Não teve nada a ver, nem ele, nem Caris. Então, eu tenho a agradecer a você, Fernanda, pelo convite. Agradecer ao Unifap e agora eu estou até emocionada, por me deixar ser quem eu sou e me dar uma força, assim, sabe, para eu ir para cima. E é muito bom saber que a Unifap faz isso com as mulheres aqui dentro e com os profissionais de modo geral. Fico feliz. Obrigada, professora. Obrigada mesmo. Eu, Fernanda. Vejo vocês no próximo episódio do nosso podcast. Um abraço.